Centro Regional de Cultura é outro ícone da nossa cidade, né? Todas as gerações vivas têm ele assim, ó. A gente já introjetou tanto, porque ele é uma referência dentro da cidade, fora da cidade, porque quando tu tá vindo de Santa Cruz, por exemplo, tu já enxerga. Então ele foi durante muito tempo essa referência, não é? Como escola, a gente chamava o Colégio das Freiras, o Colégio das Irmãs, né? Mas depois ele foi abandonado muitos anos pelo Estado e aquilo começou a se tornar um ícone, uma referência negativa até. Porque era assim, ó, a gente comentava, poxa vida, é o cartão de visitas, a gente entra na cidade, dá de cara com uma coisa assim tão abandonada, ele estava em péssimo estado. O Centro Regional de Cultura chama bastante atenção pelo seu estilo arquitetônico, um estilo neoclássico, na qual acima da entrada principal nós encontramos 4 imagens greco-romanas, simbolizando as virtudes. E nos extremos, então, do prédio, nós temos fustes listrados, simbolizando também aquelas colunas romanas. Então, como na época não se tinha o dinheiro para trazer o estilo completo para cá, que seria o mármore e tudo, esse tipo de construção também, ele ficava alusivo ao estilo e adaptando, né? Por exemplo, quando nós estamos dentro do Centro Regional, né, da mesma forma, né, se encontra alguns detalhes, né, que era feito com a cal e com a cinza, imitando o mármore, né, nas paredes, principalmente no hall de entrada, na simetria das escadas, das janelas, da porta. Tem uma história bem interessante, porque ele foi projetado para uma coisa e funcionou como outra, né? Ele foi primeiramente projetado para ser uma santa casa, né, uma casa de caridade, pela Irmandade dos Passos, né? E ele foi construído, foi uma construção que levou muitos anos. E num certo período que se pesquisava um pouco sobre a história do prédio, eu tenho uns documentos no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul bem interessantes que falam sobre essa construção, né? É quando o governo do estado liberava verbas que eram emitidas para cá para a construção da Casa de Caridade. Então tem bastante relatórios, bastante coisas do governo do estado na época, mandando verbas. Então são notícias que se tinha, documentos que se tinha a respeito dessa construção, né? E outros da própria Irmandade de Caridade, daqui de Rio Pardo, que tinham atas e coisas também que davam sinais e notícias da construção, especificamente da construção daqui. Então se sabe que os irmãos provedores, né, da Irmandade, eles cediam até escravos para trabalhar nessa construção aqui. Então a gente sabe, diante disso, que nós tivemos aqui mão de obra escrava. Inicialmente, com a vinda do Dom Pedro II ao Rio Grande do Sul, logo após a Revolução Farroupilha, ele assina, né, a intenção de construção de uma casa de caridade. Só que devido à falência do Estado, depois de 10 anos de batalha, a casa de caridade acaba, né, a vinda do Dom Pedro II foi em 1846, mas o prédio fica pronto quase, né, um pouquinho antes de 1890. Então, demorou muito tempo a ser concluído e a sua conclusão, então, ele perdeu um pouco já aquela ideia inicial de casa de caridade. Então ela é cedida, né, para ser a primeira escola, não exatamente escola militar, né, mas um prédio cedido ao Exército. Então a Academia Militar da Província poderia ser apelidada dessa maneira, né? Então foi a primeira escola militar no interior do Rio Grande do Sul e, na época, uma das primeiras também do Brasil. É por isso que aqui nós encontramos, né, o Gaspar Dutra, Plácido de Castro, o Mascarenhas de Moraes, né, mas especialmente o Getúlio Vargas e o Eurico Gaspar Dutra, que são 2 ex-presidentes, né, desse período militar. Esse prédio foi construído pela Irmandade e foi projetado, né? Eu só conheço aqui em Rio Pardo um único projeto que eu vi desses nossos prédios antigos, que é o projeto daqui, do Centro Regional de Cultura,
Ele foi feito pelo engenheiro alemão João Martinho Buff, que foi o mesmo engenheiro que planejou Santa Cruz, né? Ele estava aqui a serviço do Império e, enfim, ele fez um primeiro mapa da cidade de Rio Pardo e já, certamente, estando aqui, foi solicitado a ele, a Irmandade solicitou a ele um projeto arquitetônico para a construção dessa nossa Casa de Caridade. E ele fez esse projeto, é muito interessante, eu acho que ele se encontra hoje no arquivo da Irmandade. Ele é um projeto que demonstra a grandeza que seria isso aqui, porque na verdade isso aqui era um quarteirão, era um quadrado com um pátio interno e foi construído só o L. O outro L ficou, né? Mas o fato é que nós temos esse projeto e a gente pode manusear, olhar, é muito interessante. Todo feito em palmos, né? Não se falava em centímetros, em metros. A Uniama, então, foi o grupo que se reuniu, mobilizou e foi a voz da comunidade diante do governo do estado para trazer essa obra e não só essa obra que gerou, né, muitos recursos, aqui trouxe muitos recursos, foi uma obra cara e muitos empregos durante o período que ela durou, mas ela o importante é que ela trouxe esse equipamento para Rio Pardo, do qual nós tínhamos uma carência enorme, né, que é um centro de cultura. Eu estudei ali naquela escola, né? Momentos muito bons e felizes a gente vivia lá. Havia muita amizade entre os colegas e eu gostei muito, eu queria muito bem a escola, sabe? Aí, depois que eu me aposentei, que eu fui professora, né? E me aposentei, eu fui diretora do Barro Vermelho por 27 anos, sabe? Então eu tinha muita raiz com aquela escola. E quando eu me aposentei, eu me senti muito solta, parecia que eu não tinha mais nada para fazer na vida, mas me preocupava muito com a escola, porque eu via, como eu morava ali na frente, eu via todo o dia a dia daquela casa, o vento batendo, abrindo as janelas, caindo o vidro das janelas no chão, aquilo me preocupava tanto. E eu pensava, será que não vão arrumar, meu Deus, será que não vão arrumar? E eu então na janela da minha casa, contemplando no dia a dia, a parada do ônibus era bem ali na frente, né? E eu tinha uma preocupação, sempre parecia que ia cair um vidro numa pessoa que passava ali, né? Eu pensava, isso aí tem que ser arrumado, mas quem vai arrumar, né? Tem que ser essas pessoas graúdas aí, autoridades representativas da cidade. Será que vão fazer? Acho que não. Até hoje ninguém fez nada, de certo não vão fazer, né? Mas tem que ser um grupo de pessoas, eu pensei, tem que ser um grupo. Porque eu nunca pensei que eu fosse tomar iniciativa, sabe? Eu só queria que fosse arrumado. Assim, eu tinha uma vontade até de me agarrar naquelas paredes e não deixar cair, sabe? Mas aí eu pensei, tem que ser um grupo, mas que eu ir na prefeitura e dar a sugestão que tem que arrumar é a mesma coisa que a prefeitura me respondeu, prefeito, né? Se tu acha que dá para fazer, por que tu não faz, né? Por que tu não faz, então, né? Mas quem sou eu para fazer? Eu pensei, mas quem sou eu? Mas tem que ser um grupo de respeito, um grupo unido, um grupo que também conheça a história da escola, né? E me lembrei assim, os ex-alunos. Foi muito simples tudo. Foi tudo muito simples, que tudo foi chegando a mim, sabe? Os ex-alunos, aqueles da época, né? E saí da janela. Pronto, está decidido. Como ela foi uma obra grande, inclusive foi considerada no estado do Rio Grande do Sul, no período da sua execução, ela foi considerada a maior obra de restauro do estado naquele período. E ela foi uma obra que, justamente por ser uma obra
pública, né? E por ser uma obra que usou recursos públicos, ela foi alavancada pela Lei de Incentivo à Cultura, né? Que não deixa de ser dinheiro público, porque é um dinheiro que, que seriam impostos que vieram para cá, né? Eu sempre afirmo que essa obra se deu graças a isso, graças às leis de incentivo à cultura. Então, assim, ó, e por ser uma obra pública e por usar dinheiro público, essa obra ela seguiu completamente os protocolos exigidos para uma intervenção desse nível, né? Desde a contratação do serviço de arqueologia, né? No período inicial, que quando se fazem as remoções dos pisos, remoções de escadas, remoções de forro, aí que começa a aparecer, o prédio vai se desnudando e aí começam a aparecer os segredos, coisas assim. Então, é nesse período que foi necessário trazer para dentro, por questões normativas, de uma equipe de arqueologia. Eles foram descobrindo como que cada ambiente funcionava. Por exemplo, se descobriu onde é que era a cozinha e o refeitório, só pelo material que era encontrado no subsolo embaixo deles. Desde pedaços de louça, colherinha, pedaço de xícara, até osso de galinha e osso de gado, sabe? Então se descobriu, aqui funcionava a cozinha e o refeitório. E assim por diante, sabe? Onde é que eram as salas de aula da escola militar? Se descobriu pedaços de lousa. O que é lousa? Aquela pedra onde os alunos escreviam, não tinha caderno, escreviam com uma, né? Então, assim, ó, qual é o lugar onde se reuniu para rezar, se descobriu terços, pedaços de terço, medalhinha. Então, esse trabalho de arqueologia esclareceu, tipo assim, nós conseguimos remontar a escola militar através dessa pesquisa. Aí comecei a convidar, né, as pessoas. Primeiro conversei com a Loreci, porque ela era secretária da Educação Municipal. Então ela tinha muito acesso a Porto Alegre, a Secretaria de Obras, essas coisas assim, né, que eu não tinha conhecimento, eu só conhecia a Secretaria de Educação, né? Aí fiz um bolo, né, convidei a Loreci para ir tomar um café comigo, e aí expus a ideia, e ela disse, tá, te ajudo, sim. Então partiu dali, né? Aí convidei aqueles que eu achei que eram, assim, amantes disso aí, que ia formar e que estavam próximos, né? Aí tinha, então, convidei o Nildo, que era militar, achei que precisava, a Veroca, por ser arquiteta, o Potiguara, porque era advogado, né? O Nanate, o José Ernesto Munderlich e o Fabiano Schultz, porque ele tinha um escritório, era contabilista, né? Eu achei que tinha que ter, e professoras também, porque tinha que ter aquela cabeça, né, que trabalhava com beabá, né? A professora trabalha com beabá. Foi assim que se formou o grupo, todos aceitaram e nós começamos a nos reunir e trocar ideias em torno deste tema, né? Salvar o prédio. Aí nós partimos para uma decisão de formado grupo, né? A gente tratou de se encontrar todas as semanas, né? Nós tínhamos o dia marcado, quarta-feira a gente se encontrava, só que nós não tínhamos onde se encontrar, nessa história já é mais ou menos conhecida. Primeiro nós pensamos no clube, a gente começou a se encontrar no clube, mas foi só 2 ou 3 reuniões, não deu mais, porque o clube não podia ceder, né? Aí é que nós fomos nos encontrar na lavanderia, ali na Gruta Baiana, sabe?
a história aquela que nós fomos nos encontrar, e é ali que nós passamos a fazer nossas reuniões. Bom, a gente se reunia todas as semanas, e aí o grupo foi se formando, foi se incorporando, foi crescendo, e foi um grupo de muita união, muita amizade, muita união, nunca se quebrou, entendeu? Sempre seguiu. Então a gente depois se mudou lá para a escola mesmo, porque eu achei que seria um motivo de chamar mais atenção, que alguma coisa estava surgindo em torno do prédio, sabe? Lá não tinha luz, lá só tinha uma lâmpada, então, numa sala, né? E era onde a gente se reunia. Mas foi tudo muito bom, sabe? Foi muito trabalhoso, mas foi muito bom o trabalho. Foi muito bom trabalhar nisso aí. O grupo foi sempre crescendo, foi tomando proporções, foram se acercando deste trabalho, como é que eu vou dizer, órgãos que eram importantes, né? Quando se começou a descascar, porque a gente tem que fazer, também faz parte do protocolo, nós chegarmos a pesquisar quantas camadas de tinta tem nas paredes, ou nas portas, ou janelas, e qual foi a primeira. Esse trabalho se chama de decapagem. Então a gente fazendo a decapagem, e aí nessa decapagem surgiu esses frisos, né? Então tudo é motivo de alegria, sabe? Uma obra de restauração é uma obra de surpresas, que é tão bom quando tu consegue descobrir praticamente um recado que o antepassado deixou ali, né? Então eu acho isso muito legal. Foi uma obra 100%, assim, ó, tudo dentro, né? Isso aqui tudo poucas coisas não são originais aqui, né? Se um tampo está estragado, nós não tiramos aquele tampo fora. A marcenaria em Porto Alegre, aqui em Rio Pardo e em Porto Alegre também, tirou aquela parte, fez uma introdução de uma parte nova, mas não se perdeu o substrato histórico, em nenhum momento. Então essa obra aqui, eu sempre digo, é uma obra que essa obra deveria ser uma cadeira do curso de restauro, sabe? Porque ela é assim, ó, tu entra aqui, tu sente uma coisa confiável. Tu vê que não tem máscara, não tem... É uma coisa bem interessante. Quando aqueles ex-alunos, né, da UNEAMA, que eram os ex-alunos e amigos do Colégio Auxiliadora, iniciaram, né, esta batalha pela cultura, pelo resgate de um patrimônio histórico que estava relativamente esquecido, né, eles tinham uma visão romântica junto com a ideia do restauro. Então esse grupo de alunos foi se reunindo, né, encabeçados pela professora Dila Onofrio, o Nanate, o Ciro, o Arthur, Rezende e outros tantos que foram se misturando a essa ideia, e essa luta durou 13 anos. E finalmente, quando a coisa começou a se concretizar efetivamente, né, começou a existir essa intenção, essa hipótese real do restauro da casa, né, como alguns desses ex-alunos também foram, né, ex-militares, eles articularam junto, hoje chamamos de Comando Militar do Sul, né, mas eles articularam junto ao Exército, e alguns brigadeiros, né, na época assinaram junto, né, para que fosse feita essa reunião, então, na época com o Padilha, que era ministro, o Gilberto Gil, se eu não me engano, né, porque muitas vezes aquela coisa romântica, botar uma pastinha embaixo do braço, não dá o resultado que a gente espera. Mas eles articularam, né, e aí, junto a esse projeto, para que, como inicialmente, né, ela abrigou 2 escolas militares, né, tivesse um espaço que referenciasse não só a questão militar de Rio Pardo, porque desde o surgimento, né, Rio Pardo surge por um motivo militar, fronteiriço, né, quando os dragões se estabelecem aqui, que nós já falamos em outras oportunidades. Mas nessa segunda fase militar, que aí já não eram dragões, eram os cadetes, né, da academia,
Então, o Exército ele teve uma participação muito importante, uma pressão, digamos assim, junto, né, aos governos em prol do restauro da casa. E aí pensaram, então, como um espaço cultural, né, um centro regional de cultura, que ficaria de bom tom, né, ficaria, né, contemplaria essa questão militar de Rio Pardo e, ao mesmo tempo, né, um agradecimento a esses militares mais recentes que avalizaram junto, né, a importância de um restauro da antiga escola militar. Ele está lindo como ele sempre foi, porque o colégio era muito bem cuidado, sabe? Era lindo aquela escola, aquela escada ali que tem aquelas pinhas, aquilo era polido, era dourado, sabe? Era muito bonito. Então, quando eu olho, eu tenho um orgulho assim, sabe? Mas eu tenho um orgulho, não é aquele orgulho vaidoso, entendeu? Eu tenho, que bom que eu pude fazer, que bom que eu encontrei as pessoas certas, sabe? Tivemos muito apoio. Basta que o patrocínio foi o único, né? Foi bem demorado, sabe? Tem muita gente que até pensava que não ia ser concluído. Eu nunca pensei. Eu sempre tive muita esperança, sabe? Tinha uma coisa positiva lá dentro, sabe? Que nos movia. Tinha uma força lá dentro. Uma força espiritual, uma paz, uma esperança, sabe? Uma coisa alegre, um trabalho gostoso, sabe? Então, a gente venceu. Tinha que haver uma vontade popular, sabe? Não posso ver demolir as casas, não. Eu tenho coisas em mente, mas a minha idade eu não sei se vai me ajudar. Eu ainda tenho vontade de fazer alguma coisa. Mas eu acho que tem que ter amor, né? Tem que haver muito amor, porque a gente quem ama, faz. Não despreza.